Deixa eu ver quem está na linha. Alô? Alô? Oi? Pois não, quem é? A Fátima. É? Ouro Verde. Morador do Ouro Verde. Tá, é Fátima, entendi certo. Isso. Tá, Fátima. Seja bem-vinda, viu, Fátima? Do Ouro Verde, entendi, do Ouro Verde. Tudo bem com você, linda? Tudo bem. Então tá bom, pode fazer a sua pergunta. Eu queria perguntar para o doutor sobre o zoeira que eu tenho no ouvido. Eu já passei com o doutor Marcos, para a Garnani, e ele falou assim que esse barulho do ouvido não tem que conviver com esse barulho. Fátima, na realidade a tal da zoeira deve ser um quadro de zumbido mesmo. Eu acho que o colega deve ter feito a parte aí auditiva, né, a audiometria. Essa audiometria tem que ser avaliada, porque se ela tiver uma curva que a gente chama de U invertido, essa parte da alimentação tem que ser trabalhada. Eu, particularmente, eu não gosto do termo ter que conviver. Quando eu falo para você que você tem que conviver com o zumbido, eu dou um reforço negativo. Eu vou te dar um exemplo. Eu falei que o cérebro tem um sistema que ajusta esse barulho, então depois de um tempo você se adapta e habitua. Se você estiver dormindo em casa e chovendo forte, você dorme em paz, que aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem o que está tendo aí fora, porque a chuva não representa perigo. Se o teu filhinho engasgar no quarto, você acorda com o ruído, porque o engasgo representa perigo. Quem ensinou você que esse ruído maior da chuva não te faz mal é esse sistema límbico, que é a parte central. Isso eu estou te dando um exemplo prático que a gente pode se habituar e adaptar. Então, eu não gosto quando vem de outro colega, particularmente, fala assim, olha, ele falou que não tem o que fazer, eu condeno a você a ficar. Eu teria que dar uma examinada nessa audiometria, no ouvido, ver as condições que você está vivendo. É a dica que eu daria aqui pela câmera, né? Trabalhar essa parte alimentar, Fátima, não ficar de jejum prolongado, porque essa parte alimentar influencia diretamente. Essa parte de... Sabe, eu tenho também... de vez em quando dá aquele barulhão, faz aquele barulhão, aí depois parece que está entupido, depois desentope. Aí começa de novo. Que existe, Fátima, um quadro chamado doença ou síndrome de Meniere, que você vai ter uma pressão no ouvido, vai ter o zumbido e vai ter uma audição flutuante. Então é importante dar uma reavaliada, pode de repente voltar com o colega. Existem algumas medicações, mas segue também essa dica alimentar, viu, Fátima? Que tem tratamento, tem. Mas pingar no ouvido não pode? Não, porque não é um problema. Se eu mostrar aqui na maquete, vamos de novo, nosso cameraman, vou dar trabalho para ele hoje. Se eu for mostrar aqui, ele vai aproximar, ó, isso aqui é o ouvido externo. Aqui a gente usa remédio de pingar quando eu tenho uma otite externa que incha essa área. O zumbido, ele tem uma relação com esse amarelinho, que é o nervo auditivo. Então eu tenho que dar medicação que melhora o estímulo dele ou as áreas do cérebro que interpretam ele, porque isso aí não deixa de ser uma ilusão a determinados sons. Então tem tratamento que mexe na parte central, tem tratamento metabólico que a gente fala, aí entra a orientação alimentar, por isso que eu falei que esse princípio de você comer uma fruta no meio da manhã, no meio da tarde, não ficar de jejum prolongado, cuidado com cafeína. Eu estou no pior momento, porque eu estou no café com a Hilda, com Nosso café é descafeinado, viu? Então, aí beleza, aí não tem problema. Mas o recomendado, Fátima, para quem tem zumbido, para quem tem labirintite, é não passar de 85 miligramas por dia. Uma xícara como essa que a gente está tomando na Hilda tem em torno de 25. Então, você não poderia passar de 2 a 3 xícaras por dia. E diz que 2 a 3 para a mulher faz bem, né? Exato, ela é estimulante, ela melhora a circulação. Entendeu, Fátima? Eu acho que... Acho que ela desligou, né? Bom, eu acho que deu para a gente entender. Eu queria, antes do meu intervalo, eu queria só te perguntar uma coisa, doutor. Você estava falando que depois você ia explicar o que é óculos motores. Aí. O óculo motor é um ajuste, por exemplo, óculo motor. É no singular. Se a gente, Hilda, pegar e colocar a mão uns 30 centímetros da tua face e pegar e movimentar, você vai ver que a tua mão, se você fizer isso, vai embaçar um pouquinho. Agora, se você fizer, por exemplo, 3 vezes, em torno de 3 segundos isso aqui, você enxerga o desenho da tua mão um pouco embaçado.
Se você pegar e fazer isso agora, vai sumir. Nossa, aí ficou horrível. Por quê? Porque quem fez esse ajuste é esse sistema ocular, é ele que me ajuda a equilibrar quando eu faço um movimento giratório, que é o que a gente chama de cefálico. Tá. Então, quando eu viro, quando eu vou arremessar alguma coisa, quando eu vou levantar-se, se eu tiver com esse sistema óculo-motor, que envolve a parte visual comprometida, eu perco esses ajustes. Então, é interessante porque a maioria não associa quando começa uma alteração visual, um embaralhamento ao quadro vertiginoso. Então, e a mesma coisa é a história do diabetes. Hoje, na reabilitação, o paciente que tem comprometimento da sensibilidade plantar, existe a possibilidade de você melhorar a tontura, melhorando os estímulos. Então, você imagina, por que a incidência é maior no idoso? O paciente idoso vai tendo um comprometimento cervical, então ele já impede alguns movimentos. Às vezes ele vira só para um lado. Hoje eu atendi uma senhora de 80 anos, ela só dorme de um lado. Isso propicia aqueles cristais desajustar. Então ela acaba com o hábito, com um problema cervical, levando a outra situação do quadro labiríntico. Então o óculo motor perguntando, eu acho que é interessante porque a gente não pensa nisso. Se você olhar para aquela janela ou para uma porta reto, ereta, e aí eu vou virar aqui, ó, o desenho da porta não mudou. Você nunca parou para pensar como que isso acontece? O ajuste do óculo motor. Por quê? Porque na retina, se mudou o ângulo, deveria mudar tudo. Ele corrige isso para você. Entendeu? Ele compensa. Ele compensa. E como surgiu essa história da reabilitação, Edu, que eu acho legal? Com os pilotos de caça, com os astronautas, como é que ele aguenta aquela manobra que passa às vezes 3 gravidades, 4 gravidades sem passar mal? Eles passam por um treinamento. Eles viram que você, treinando determinadas áreas, você compensa tudo mais rápido. Então, que legal. Muito bacana, mas eu tenho mais coisa para perguntar sobre... Eu vou atender o telefone agora. Deixa eu ver. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem é? A Terezinha. Terezinha? Terezinha, isso. Oi, Hilda, tudo bem? Tudo bem, linda, graças a Deus. Está falando de onde, Terezinha? Eu falo aqui do bairro Santa Amália. Santa Amália, legal. Seja bem-vinda, viu, linda? Obrigada. Então pode fazer. Eu adoro o seu programa. Obrigada, querida. Meu marido não perde. Então vem tomar café comigo aqui. Nós vai. Tá certo? Se todo mundo que eu convido viesse, então, o café não dava. Vocês não vêm? E eu posso falar que é bom, viu, Tereza? Esse programa é muito chique. Eu amo café. Eu amo mesmo. Estou vendo o senhor falar do café aí. Eu tomo mesmo. Que bom, fico feliz. Então, querida, com quem que está havendo problema, algum problema? Então, o meu marido chamou eu, porque ele está falando sobre o labirintite, né? Isso. Eu tive uma crise forte esses dias, já acordei tudo girando. Aí fui lá para o pronto-socorro da Medical, chegou lá o médico muito bom, passou um remédio para mim, melhorei. Só que ele passou o Vertic para mim tomar 2 semanas, e depois voltar com o torrino, né? Aí falaram para mim que não podia tomar esse remédio porque disse que dá aquele mal de Alzheimer. Então eu queria perguntar para o médico. Até parei com o remédio. Eu acho assim, se a senhora teve uma tontura e foi dado... Qual que é a idade da senhora, dona Terezinha? 64. Tá. Eu acho que o que foi falado não é tanto em relação ao mal de Alzheimer. Existem algumas medicações, que é a sinarizina, a flunarizina, Vertix, Vertizine D, Estrugeron, que acima dos 50 anos a gente evita porque ela pode favorecer um pseudo-Parkinson, que é um tremor. Não é o Alzheimer. O Alzheimer não tem nenhuma relação com essas medicações. O Alzheimer tem fator hereditário. Talvez a confusão, quiseram alertar uma coisa correta, mas é em relação a um tremorzinho, que infelizmente eu vejo também bastante esse problema no consultório, que o paciente por automedicação, porque o colega quando no pronto-socorro dá uma medicação, mesmo a flunarizina para a senhora, ele dá por um tempo curto. O problema é que o paciente, como ele melhora, se não é alertado, ele continua tomando. A não ser os antibióticos, que no Brasil agora passou a ser restrito, você só compra com receita médica, o resto você consegue. Então, às vezes não é nenhum erro específico do colega, porque a flunarizina, num tempo curto, ela não tem esse problema. Mas se a senhora estender um tempo maior, Terezinha, ele vai te dar como se fosse um tremorzinho do Parkinson, a gente chama de pseudo-Parkinson. Tirou o remédio, acabou o problema. Só que hoje, Terezinha, a gente tem
tecnologias, ter essa situação da reabilitação que é muito superior à medicação. Até porque na faixa etária da senhora tem grande chance de ter essa VPPB, que isso a senhora faz 2 a 3 sessões e fica ótima. Mas eu acho que era em relação ao efeito possível de Parkinson, não Alzheimer. Uhum. Bom, com relação à tontura, achei interessante, porque às vezes a pessoa, eu já vi pessoas reclamando disso, que ela falou que estava deitada e sentiu tudo girando, né? Às vezes você está deitado, quando vai levantar, fica tonto. Por quê? Porque, e é o que é o mais clássico nessa VPPB. Porque quando eu estou deitado, eu estou num plano, os cristais estão naquele plano. A hora que eu viro ou eu faço isso, eu jogo, esses cristais deslocam dentro dos canais. Se um desses canais estiver bloqueado, Wilton, porque um lado compensa o outro. Sim. Então, quando eu viro para cá, o cristal daqui cai e aqui sobe. Ele manda um comando para mim manter a postura. Se eu não tiver esse ajuste, eu estaria falando um português mais claro como se estivesse fora de plumo. Tanto é que você pede para o paciente andar com os olhos abertos, ele vai reto. Manda ele andar de novo com os olhos fechados, ele vai desviar para um lado. Ah, é? Quem que compensou isso, você aprendeu hoje? O óculo-motor, o reflexo óculo vestibular, que é o vestíbulo óculo-motor. Então, isso, inclusive, é um dos testes que a gente faz. A pessoa que tem esse mal-estar ou esse comprometimento, se ele for andar num corredor, às vezes ele se perde um pouco. Então, existe muito nessa história do ao levantar-se, ao abaixar-se. Dona de casa que vai fazer uma limpeza, vai fazer um movimento, faz isso, ou vira, ele começa a ter um desconforto. Quer dizer, então quando e normalmente essa VPPB, ela é, como o nome fala, vertigem, postural, postura, paroxística é que ela é rápida e benigna porque evolui bem. Então é importante também frisar que o tempo de sensação giratória ou oscilação são tempos curtos. Não é igual aquela tontura metabólica que às vezes fica assim 2, 3 dias, não sai nem da cama. Interfere muito. Legal.